Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o quarto domingo da Quaresma, conhecido como domingo Letare. Letare, Jerusalém. Alegra-te, Jerusalém. É uma antífona da entrada. É um grito de alegria no meio de um tempo de penitência. No Advento, nós temos um domingo semelhante, o domingo Gaudete, que significa alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, da carta aos Filipenses. Todo tempo de penitência tem um suspiro de alegria, para que nós não fiquemos sufocados pela tristeza. A primeira leitura deste domingo narra a unção de Davi como rei de Israel. O rei Saul havia sido rejeitado por Deus pelo seu pecado de desobediência. Então o Senhor envia Samuel, que é um profeta, para a casa de Jessé, que mora em Belém. Quando ele chega, manda trazer os seus filhos. E Jessé traz diante de Samuel os seus 7 filhos, começando por Eliabe, que causa impressão em Samuel. Certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe diz no coração: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Porque eu não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. E assim foram passando diante de Samuel os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho além desses? Porque o Senhor não escolheu nenhum desses até agora. Então Jessé disse: tenho ainda o caçula, que está tomando conta dos rebanhos. Manda buscá-lo, não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então ele veio, era pequenino, ruivo, de belos olhos, formosa aparência, e o Senhor disse: ungiu, é ele. Então Samuel, com um chifre cheio de óleo, ungiu Davi como rei de Israel, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Salmo 22, que nós lemos em seguida, é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quem fala é alguém que se compara a uma ovelha. Esta ovelha é protegida pelo bastão e pelo cajado do pastor. Esta ovelha fica alegre porque o pastor a conduz pelos prados verdes, porque protege no vale tenebroso, na sombra da morte. Assim como a ovelha está segura junto de um pastor que sabe apacentar, nós também devemos ter segurança junto de Deus, que sabe tomar conta de nós. A segunda leitura é tirada da carta aos Efésios. São Paulo está dando várias exortações aos cristãos da comunidade de Éfeso. Está falando sobre pecados contra a castidade, sobre fornicação, sobre adultério, sobre impurezas de um modo geral. E ele diz que os efésios devem se manter longe dessas coisas, por um motivo muito simples: eles foram batizados. Outrora vós erais trevas, agora sois luz no Senhor. O batismo era chamado com o nome de iluminação. Ora, se eles são luz, eles têm que brilhar e não podem mais voltar às trevas. Os frutos da luz chamam-se bondade, justiça, verdade. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, até o dizer é vergonhoso. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. Não adianta cometer um pecado às escondidas ou no escuro, porque Deus lançará a sua luz e porá tudo a descoberto. É por isso que se diz, citação provavelmente de um hino cristão litúrgico: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. A luz é um tema muito bonito. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus para nós. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Mas de si próprio ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Isso é dito também no Evangelho de hoje, que fala da cura do cego de nascença. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É preciso realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A vida de Jesus nesta terra é comparado a um dia que se encerra com a noite da sua morte. Enquanto é dia, ele tem que realizar as obras que o Pai mandou que ele realizasse. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ora, quem enxerga, enxerga graças à luz e graças aos olhos sadios. Quem não enxerga, pode ser que falte luz ou pode ser que falte a saúde dos olhos. O milagre que aconteceu nesta narrativa do Evangelho teve como sujeito um cego de nascença. Ele não enxergava, era mendigo, pedia esmolas. Jesus cuspiu no chão, fez lama, aplicou a lama sobre os olhos dele e mandou que ele fosse se lavar na piscina de Siloé. E lá foi ele, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos de Jesus pensavam que a cegueira era motivada por um pecado e perguntaram: quem pecou, mestre? Foi ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus desmente esta mentalidade. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. O que é isso? A cegueira dele serve para pôr em evidência o poder de Deus de fazer um milagre. Quando o cego ficou bom, as pessoas se admiravam. Será que é ele mesmo? Será que é alguém parecido com ele? Mas ele sempre dizia: sou eu mesmo. E quem foi que te curou? Não sei. Jesus tinha sumido da presença dele, não sabia quem tinha curado. Mas ele afirmava que esse homem é um profeta. Mas quando os fariseus chegaram, ficaram assustados. Como é que ele faz uma cura em dia de sábado? Se esse homem fosse de Deus, respeitaria o sábado. Se não respeitou, ele é um grande pecador. E o cego fica espantado com essa conclusão. Sabemos que Deus escuta não os pecadores, mas aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tivesse aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. É um raciocínio claro, mas os fariseus não querem enxergar. Os fariseus aqui são cegos. Eu disse que você pode não enxergar por falta de luz ou por falta de saúde dos olhos. Mas há uma terceira cegueira. É a daquele que tem luz, tem olhos sadios, mas não quer ver. Esta é a cegueira dos fariseus. Diante de um milagre, em vez de eles se renderem e dizerem: esse aí deve ser o Messias, e agradecerem a Deus pelo milagre, eles se endurecem na sua cegueira, chamam a Jesus de um pecador, e quando o cego quer defender Jesus, eles o expulsam da sinagoga. Quanta cegueira! Quando Jesus soube que aquele que fora cego havia sido expulso da sinagoga, perguntou: acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu possa acreditar nele? Sou eu, aquele que fala contigo. Eu creio, Senhor. Ele prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, e estas palavras são a conclusão de tudo: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam. É o caso do cego, que estava doente e recuperou a vista. E os que veem se tornem cegos. É o caso dos fariseus. Eles tinham tudo para reconhecer em Jesus a sua messianidade e se tornaram cegos. O versículo joga com os dois tipos de cegueira, a física e a espiritual. Alguns fariseus ouviram Jesus falar isso e perguntaram: porventura também nós somos cegos? Claro que sim, são cegos, por vontade própria. Mas Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O pecado dos fariseus é poder enxergar e não querer enxergar. É um pecado contra o Espírito Santo. Deus está gritando no seu ouvido, você diz: não, não quero ouvir. Deus está brilhando na sua frente, eu não quero ver.
Os soldados foram dizer ao sumo sacerdote que o túmulo estava vazio, que houve um terremoto, que a pedra foi rolada, e os sumos sacerdotes, em vez de acreditarem de fato ele ressuscitou, eles endurecem-se na sua obstinação e preferem subornar os guardas para que eles mintam, dizendo que enquanto eles estavam dormindo, os discípulos furtaram e carregaram o corpo de Jesus. A cegueira é tão perigosa. E esta cegueira ocorre mesmo com gente culta, com gente que conhece a lei de Moisés, conhece os profetas, que sabe de cor várias passagens da Bíblia, que nós não sejamos cegos. Se temos alguma cegueira, que o Senhor nos ilumine. Se essa luz nos ofuscar, nem por isso rejeitemos essa luz, porque essa luz é benéfica. É como um remédio que arde, mas cura. É como uma cirurgia em que você arranca um pedaço do seu corpo, mas para o bem do corpo inteiro. Esse ofuscar faz com que você caia, como São Paulo caiu na estrada de Damasco. Mas depois que você se levanta, você se torna uma nova criatura. Todos nós já passamos das trevas do pecado original para a luz da graça santificante no dia do nosso batismo. Falta agora que nós vivamos como filhos da luz, que sejamos coerentes com o batismo que nós recebemos e que não demos lugar às trevas. Maria Santíssima é aquela mulher vestida de sol, toda a luz. Vamos pedir a ela que nós nunca rejeitemos a luz do seu Filho. E o seu Filho nos fala por meio da Igreja, a Igreja que ele fundou, una, santa, católica e apostólica. Fala por meio do Papa, que é o representante de Cristo na Terra. E que nós nunca nos afastemos daqueles que representam Cristo, qualquer que seja o pretexto inventado pelo maligno para nos afastarmos dele. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.